Vou seguir para a próxima rodada porque, segundo um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, o número de militares que assumiram cargos na administração federal aumentou 70% entre 2019 e 2021, durante boa parte do governo de Jair Bolsonaro. Isso sem contar com o Congresso, considerando apenas as funções no Poder Executivo. Nos últimos dias vieram à tona alguns escândalos envolvendo militares, como o Mauro Cid, o Elcio Franco, por exemplo. Esse aceno por parte do novo comandante do Exército pode ser uma forma de o Ministério da Defesa e do Exército preservarem as Forças Armadas de polêmicas? Poit. Não tenho dúvida, Lu. O posicionamento desses militares envolvidos, ou supostamente envolvidos em atos de corrupção, envergonha o restante da tropa. Imagina o cara que é correto, que trabalha duro, sabe, ganha pouco, é disciplinado, às vezes fica longe da família. Quem é do exército está morando cada hora num lugar, uma hora está comandando no Rio, outra hora está lá em São Gabriel da Cachoeira, está lá na cabeça do cachorro, lá na Amazônia, e roda esse Brasil inteiro e a família junto e todo mundo ali aguerrido por uma causa, pela pátria, sendo desonrado e envergonhado por um falsificador de cartão de vacina, se isso for comprovado. Então, não tenho dúvida, o comandante tem que dar exemplo. Falou, gente, espera lá, isso aí não representa a tropa, mas para evitar que outros desgarrados façam qualquer besteira, porque isso aí é um percentual muito pequeno, quase insignificante dentro da tropa, só que traz um dano enorme à instituição, vamos acabar com esse negócio. Então, Lu, eu não veria outra hipótese para o comandante dar o exemplo e limitar que qualquer coisa parecida aconteça novamente. Esse aceno, Tardelli, por parte do novo comandante do Exército pode ser uma forma de o Ministério da Defesa e do Exército se preservarem ou de preservarem as Forças Armadas de polêmicas? Olha, eu vou lembrar aquela livrai-nos das tentações, não é? É a forma que se tem de livrar os integrantes das Forças Armadas das tentações que a vida mundana pode trazer. Eu aprendi ao longo da minha carreira, seja de promotor, seja de procurador de justiça, seja de advogado, que a corrupção não é um crime de caráter, mas é um crime de oportunidade. É aquela coisa assim que uma hora ele vai cair porque está perto demais. É como se você estivesse, na beira de um abismo, ventando muito forte. Você pode resistir até um determinado ponto, mas se você estiver num lugar que não seja muito favorável e se você não tiver muita força, muita resistência, você pode cair. Eu não acredito que um militar, o cargo, a ajudância de ordens é um cargo muito disputado. Ele deveria ser extinto. Não é possível que o presidente tenha, ou os comandantes militares tenham, uma espécie de um mordomo, de um faz-tudo para eles. Isso não tem sentido, isso não é republicano. Não é republicano. Você começa a aproximar uma pessoa muito perigosamente de situações das quais ela não deveria ser aproximada. O militar ele não está lá para isso, ele está lá para outra coisa, ele está para promover a defesa institucional da Constituição e do país. O que o comando pretende agora é fazer uma blindagem de asepsia. Olha, não vamos correr riscos. Vamos criar uma norma de segurança, não vamos correr risco. Porque os riscos que eu acho que a gestão do Bolsonaro em relação aos militares tem que ser... Eu não faço a menor ideia de qual é o currículo da Escola Superior de Guerra ou da Academia Militar das Agulhas Negras. Não faço a menor ideia, não consigo sequer imaginá-lo. Mas é preciso estudar esse tema com muita coragem. Enfrentar essa situação internamente com muita coragem. Dizer, olha, não deu certo. Quando nós fomos para a política, nós não demos certo. O lugar do militar não é na política. Isso o Brasil já provou várias vezes. Essa defesa profilática dos militares tem que ser recebida com muito apoio. Olha, finalmente as pessoas estão abrindo os olhos e ganhando
a serenidade que nos faltou em determinado momento. Tardelli, só uma coisinha, Lu. Você falou aí sobre o ser humano, né, que tem, de repente, algum desvio de caráter, né, ou princípios e valores muito frágeis que cai diante de uma tentação. Por isso que eu ganhei uma bolsa uma vez, fiz um curso de ética e liderança na vida pública, né, um negócio que foi muito legal. E lá a gente falou o que tem que ser forte, né? A gente tem que depender que as pessoas tenham princípios e valores fortes e caráter irretocável, ou vamos trabalhar para ter instituições fortes e que previnem que esse tipo de coisa aconteça. Exatamente. Então as instituições, pessoal, ficam, as pessoas passam por elas. A instituição tem que prevalecer. E aí é o que eu falo da instituição de Estado. E isso vale para tudo na vida. A gente lembrar que às vezes quando tem um ou outro que quer sobressair, não, pera lá, inclusive a gente mesmo está de passagem aqui. As instituições, o legado é que fica. E aí eu vou aproveitar esse momento, inclusive, Tardelli, fica um negócio que eu anotei aqui, ó. O pessoal sempre manda direct aqui, eu vou às vezes vendo direct online aqui, viu, gente? Pode ir mandando sugestão. Eita. O pessoal gosta muito e postaram esses dias, marcaram nós três aqui. Pô, gostei do papo e gostei que vocês indicam livros de vez em quando. O pessoal está falando bastante isso. E eu já indico um outro livro aqui com um tema bastante de propósito, que eu falo muito disso, que é Uma Vida com Propósitos. E nesse livro, inclusive, Tardelli, tem gente que princípios e valores são inegociáveis. Eu levo isso para mim. Agora, infelizmente, todo mundo não é assim. E o livro fala o seguinte: melhor maneira de não cair numa tentação é você não se expor à tentação. Isso tem um pouco a ver com o que você disse. Então, cara, não vai me botar esse cara lá para participar da política, para misturar com o militar. Vai garantir que milhares e milhares são tudo igualzinho, caráter irretocável e não vai cair numa tentação? Não faça isso. É melhor o comandante da tropa dar o exemplo, fortalecer a instituição em primeiro lugar para não passar vergonha de um ou outro qualquer fazer uma besteira depois. O Poit trouxe uma fala tão bonita e eu vou fazer uma pergunta tão difícil. A gente tem uma jovem democracia, né? Alguns golpes nós tivemos aí na história do Brasil e a gente, jovem e recente, né? Democracia de 80 para cá. Eu pergunto a vocês, houve um medo real? E vocês, eu sou de uma geração, acho que Tardelli de outra, Poit de outra. E o Poit é bem mais jovem, tá? Que eu quero dizer. Houve um medo real de uma insurreição militar por conta dessa mistura de militares, políticas, visitas de presidente o tempo inteiro, esse diálogo e apoio de alguns setores militares ao último presidente, contando que a gente teve aí o 8 de janeiro, que foi talvez pelo menos da nossa história recente, o episódio mais grave que a gente já enfrentou. Tardelli. Eu acho que a relação do ex-presidente Bolsonaro com os militares, em algum momento, se tornou absolutamente promíscua em muitas coisas. A quantidade de militares no governo começou a se tornar fora de controle. A ação dos militares no governo começou a se tornar fora de controle. Havia muito forte o medo de uma ruptura institucional, sim, patrocinada pelos militares, que inclusive chegaram a fazer um desfile, certa vez, canhestro de tanques de guerra em Brasília, um deles soltando fumaça por toda a esplanada dos ministérios, né? Que foi feito exatamente para alguma coisa ruim. Nós tivemos um comandante do Exército dando um pito no Supremo. Lembre-se disso. Cuidado com o que vocês vão decidir, porque se vocês decidirem errado, alguma coisa pode acontecer. Essa promiscuidade, porque isso é promíscuo, para não dizer uma palavra pior, fez com que nós ficássemos com os corações na mão, com medo de uma ruptura militar. O poder, claro, a ruptura nunca seria só militar. Claro que haveria parte do poder civil, como foi em 64, o golpe foi civil-militar. Claro que há um contingente, e a Feira de Ribeirão Preto lá, certo? Bem exemplificou esse contingente que apoiaria essa ruptura institucional.
nos deu esse medo, porque nós não tínhamos confiança na isenção dos militares e ainda não temos. Os militares precisam reconquistar a confiança do povo brasileiro, mostrar que eles são efetivamente suprapartidários, eles são constitucionais, são profissionais e são alheios e além da política. Oito. Lu, eu vou dizer o que eu senti enquanto deputado federal, tá, gente? Apesar de... Tem aquele negócio, né? Não basta ser, tem que parecer, né? Da mulher de César. O presidente não contribuía muito e algumas pessoas não contribuíam também, colocando este medo. Agora, em nenhum momento eu vi qualquer sinalização, por isso que respeito tanto as Forças Armadas, Sadé, mas qualquer sinalização. E a gente conversava muito lá em Brasília, de qualquer tentativa ou cooperação com qualquer ruptura institucional. O que eu vi era, inclusive, ao contrário. Amigos e membros da Força falaram assim, sabe, não gostavam da postura do próprio presidente. Falaram, não, rapaz, isso aí não condiz com a disciplina, com a honra, sabe, com o caráter que representa o Exército Brasileiro. A formação, inclusive, do general, os momentos que às vezes tinha contato com... Você via até que teve conflito entre o próprio Bolsonaro e o Mourão, sabe? Quando a gente reunia, você via, rapaz, cara estudado, sabe? Com uma cultura, falava um monte de língua, um cara diferenciado. E isso eu vi em muitas pessoas da tropa. Então, seja lá no Exército ou aqui na polícia, viu, Tardelli? Eu não vi nenhum movimento. E aqui na polícia falo novamente o orgulho que eu tenho, convivi muito, tenho um grande amigo aí, o Assis, que eu falei do Derrite, falo do Assis, sabe? Que trabalhou, que sempre honrou a farda e que me contava com um orgulho, independente do político que tivesse ali, Tardelli, tá lutando para defender a população. Então são duas instituições honradas e que acredito que vai ser saudável esse posicionamento de não misturar muito com a política.